Fala, meu amigo concurseiro, tudo bem? Vamos então começar um novo estudo. Vamos falar sobre algo muito importante para a sua aprovação, porque a partir de agora eu vou começar a apresentar assuntos básicos. E o que significa ser um assunto básico, Willer? Quer dizer que ele vai ser a base da nossa casinha. Nós vamos começar a construir uma mansão aqui, beleza? Então essa sua mansão ela precisa ter um bom alicerce. Porque vai chegar o momento em que eu vou conversar com você e vou falar assim: ei, irmão, isso aqui é uma oração subordinada substantiva, pô. Olha o valor de objeto direto. Tá vendo a gente começando a falar a mesma língua? É isso que eu quero. Acontece que a gente tem que conhecer várias nomenclaturas e o assunto morfologia, que é a mesma coisa que classes de palavras, ele precisa ser visto, tá bom? Mas eu começo essa aula dando uma orientação e mostrando para vocês qual é o meu modo de pensar. Tá? Se você chegou até aqui, provavelmente você já viu a minha aula em algum momento, você já curte o que eu faço com o meu trabalho aqui e você confia. Então eu só te peço, continua confiando, porque eu vou te guiar para o caminho da aprovação, beleza? Acontece que a aula de hoje, como você já deve ter visto até no próprio nome da aula, nesta aula eu inicio morfologia, a gente aprende sobre o que é o estudo das classes de palavras, tá? Mas eu vou colocar numa aula só 4 classes. E eu vou te dar o motivo aqui, porque nada do que eu faço aqui é pensando só em mim, é para economizar trabalho. Não. O que eu faço é para que você consiga evoluir. Então, você olhou lá e estava assim, substantivo, adjetivo, artigo e numeral, tudo numa aula só. Por que o Willer fez isso? Porque não são importantes a ponto de você ter que gastar 3 horas para estudar cada um deles, tá? Obviamente, tem conteúdo para mais de 5 horas de cada um, muita coisa, entendeu? Só que eu vou comentar com você o que é necessário. Você vai aprender como é que faz para identificar um substantivo, o que é o substantivo, qual a diferença dele para um adjetivo, o que é o artigo, o que é o numeral. Isso é importante você saber, entendeu? Mas a gente não precisa ficar batendo nessa tecla querendo saber coisas além do que pode ser cobrado na nossa prova, tá bom? Essa é a pegada. Agora eu vou te prometer uma coisa aqui, ó, seríssima. Nós teremos uma aula fantástica de pronome, nós teremos uma aula, e assim, eu sou encantado pela minha aula de verbo, e a gente tem que saber conjunção. Se eu tivesse que colocar aqui 3 classes de palavras num pedestal, com certeza as 3 classes seriam essas que eu vou marcar aqui para vocês agora, ó, pronome, verbo e conjunção. Se você, irmão, vai para uma prova de concurso público sem saber o que são esses 3, difícil. Provavelmente, como normalmente as provas são no domingo, né? De qualquer concurso, provavelmente seria melhor você ter comprado uma carne, ter queimado na sua casa, ter chamado os amigos, tomado uma cerveja, porque você não vai passar. Você precisa desses conteúdos para qualquer prova de concurso que você venha fazer, sacou? Então, hoje a gente vai matar uma parte, porque é necessário, eu vou conversar com vocês sobre todos esses 10 itens aí, tá bom? Porque eles aparecem, entendeu? Quando o avaliador coloca no edital morfologia, você tem que saber quem são, sacou? Beleza. Então, vamos para uma abordagem inicial sobre o que é morfologia, o que são essas classes. Vocês já viram quais são as 10, está na tela aí. Só que eu quero montar uma outra ideia aqui com vocês. Vou abrir aqui uma tela à parte e eu vou escrever o seguinte. Gosto muito dessa frase aqui porque eu acho legal e dá para a gente apontar alguns itens bacanas, tá? Eu vou escrever aqui, ó. As minhas 2 vizinhas gostosas saíram cedo. Muito bem. Preste atenção que nessa frase eu coloquei várias palavras e de diferentes classes de palavras, tá bom? O que eu queria que vocês entendessem, pessoal, é que cada uma delas tem o seu papel. Se eu pedisse para agora vocês darem o nome de cada uma dessas classes, será que sairia? Pois eu vou te ajudar. Vamos lá. Esse as, ele é o quê? Ele é um artigo. O minhas é um pronome possessivo. Esse aqui é bem fácil. O duas é um numeral, indicando quantidade ou posição. Vizinhas é o substantivo. Gostosas é o que
qualifica, né, o que traz uma informação ao substantivo. Isso é um adjetivo. Agora, nota que o saíram é um verbo e cedo não é uma palavra que se relaciona com as outras lá. Ele dá uma circunstância para a ação. Então, isso aqui é um advérbio. Preste atenção que nessa frase boba eu pude mostrar para vocês diversas classes, quase todas, tá bom? Um detalhe e uma coisa importantíssima que eu tenho para te falar agora é o seguinte. Quando você descobre que existem 10 classes de palavras, é muito importante que vocês saibam o seguinte, que essas classes elas podem interagir. E por isso eu vou criar um grupo aqui para mostrar para vocês, chamado de grupo nominal. Vamos escrever aqui, grupo nominal. Beleza. Professor, o que é o tal do grupo nominal? Funciona da seguinte maneira. Vamos pegar aqui uma outra cor. Eu vou colocar o substantivo no centro do universo, tá? E eu vou colocar 4 classes ao redor. Beleza? Porque esse é o grupo nominal. O grupo em que eu tenho o artigo ao redor de um substantivo, o pronome ao redor de um substantivo, o adjetivo ao redor de um substantivo e o numeral também. Willy, mas como é que é isso? Então, queria que vocês imaginassem o seguinte. O substantivo, ele é chamado de núcleo. Professor, por que ele é chamado de núcleo? Ele é chamado de núcleo porque toda vez que você encontrar um núcleo de qualquer coisa na língua portuguesa, quer dizer que é o mais importante. Então, numa relação, você vai ver que o substantivo ele sempre comanda. Ele determina o que os seus subordinados devem fazer. E quem são os seus subordinados? São esses caras que eu gosto de chamá-los de satélites. Vejam, por quê? Porque o substantivo está no centro do universo e as outras classes de palavras, o artigo, o pronome, o adjetivo e o numeral, eles estarão sempre ao redor do meu substantivo e eu posso provar. Observe, o numeral, o pronome, o artigo e o adjetivo, todos trabalhando em função do substantivo. Essa já é uma primeira grande ideia e regra que você aprende sobre concordância nominal. Tá? Então, perceba que as palavras ao redor da palavra vizinhas, elas variaram concordando em número e gênero. William, o que seria concordância de número? Singular e plural. O que seria a concordância de gênero? Masculino e feminino. Então, observa que, quando eu escrevi vizinhas, que era uma palavra no feminino e uma palavra no plural, as outras palavras elas tinham que estar na mesma sintonia. Por isso que aqui ficou gostosas, por isso que aqui ficou duas, uma palavra no feminino, por isso que aqui ficou minhas, por isso que ficou as. Então, percebe que a variação na verdade, acontece por conta do substantivo. O substantivo determina. Sacou? Aí você fala, pô, professor, mas e a palavra saíram e a palavra cedo? Tem relação com o grupo nominal? Não. E sabe o que aconteceu? O saíram é um verbo que está conjugado no plural, só que aqui já é uma relação sintática, em que a gente percebe o sujeito, que era plural, fazendo a concordância com o seu verbo. Agora, vocês concordam comigo que a palavra cedo não consegue se relacionar com nenhuma das palavras lá da linha de cima? Não, a palavra cedo não existe na forma feminina, não existe na forma de plural. Por quê? Porque ela é um advérbio. E a única relação que ela consegue fazer é com o verbo. E aí a gente já aprende, cara, os advérbios são palavras invariáveis. O advérbio não tem plural. Se você parar para perceber, veja uma palavra sempre. Sempre é um advérbio. Mas a palavra sempre não tem plural. Qual é o feminino de sempre? Não tem. Então, é uma palavra invariável. Sacou a brincadeira? Então, assim, essa visão ela é muito importante. Você tem que saber que esses caras do tal grupo nominal que eu determinei aqui, ó. Opa. Deixa eu ver. Volta aí. Esses caras do tal grupo nominal que eu falei, aqui, ó. Tá, pessoal? Esses caras aí, eles interagem entre si. Entendeu? Sendo que o substantivo comanda a brincadeira. Aí você fala, professor, e se não tiver o substantivo? Um deles vai fazer o papel. Se eu falar para vocês assim, ó. A senhora rabugenta chegou. Se você tirar o senhora, que foi o substantivo na brincadeira, e falar só a rabugenta chegou, você substantivou aquele adjetivo, sacou? Então, o valor de substantivo ele é importante de ser encontrado. Você tem que bater o olho e falar, não, isso aqui tem valor substantivo, porque tem valor de nome, sacou? Por isso que é chamado de grupo nominal, é o grupo do nome, tá? E de todas as relações que o nome pode fazer. Essa informação ela é extremamente válida para o início do nosso conteúdo, tá bom? No mais, eu preciso que vocês enxerguem essa classificação que eu apresento aqui nesse slide da seguinte forma.
Eu gosto muito desse exemplo, provavelmente eu já até falei em outra aula aqui, na aula de, enfim, outra aula nossa aqui para trás, mas eu gosto muito de lembrar de uma coisa que eu vi acontecer. Minha sobrinha, quando pequena, ela tinha uma caixinha em que ela guardava umas pecinhas de miçanga que ela fazia para pulseira. Aí o que ela fazia? Ela fazia assim, ó. Olha, aqui eu vou guardar só os vermelhos. Opa. Aqui eu vou guardar só os amarelos. Aqui eu quero guardar os azuis. E assim ela foi completando toda a caixinha. Era uma caixinha em forma de colmeia. Ela colocava cada bichinho separadinho ali, do jeitinho, com as características que ela queria. Isso aí é o estudo das classes. Pessoal, se você parar para pensar que existem milhares de palavras e que se elas fossem jogadas, espalhadas, essa parada não ia funcionar, pô. Então o que que os caras fizeram? Pô, vamos organizar. Vamos colocar cada um no seu quadrado por afinidade, por características em comum, e isso foi o que aconteceu. Por isso existe um grupo só de substantivo, um grupo só de preposição, um grupo só de artigo, um grupo de numeral, tá bom? E aí eu continuo na brincadeira. Já que vocês já viram aqui quais são essas 10 classes, eu vou ser muito sincero com você, concurseiro, tá? Eu vou ser sincero com você, concurseiro, você que quer a sua aprovação, que quer mudar a sua vida por conta da educação. Então eu vou te falar uma parada bem aqui real, ó. Você não vai se preocupar com interjeição, você não vai se preocupar com numeral. De cara. William, você vai explicar o que são? Vou explicar. Vai ter um slide para eles aqui, para cada. Beleza? Por quê, William? Porque não vai cair questão sobre isso. Não vai. É um assunto bobo, um assunto simples, que você não tem que se preocupar. Como, por exemplo, você vai estudar numeral. Tu vai te falar assim, caralho, hoje eu vou estudar numeral o dia inteiro. Quero ficar bom em numeral. Aí tu vai lá e tu vai ver numeral, tem a classificação, aí ele vai mostrar como é que os numerais aparecem. Você acha, tipo assim, ó, isso aqui, ó. Na moral, como é que eu falo esse número aí? Como é esse número aí por extenso, né? Que é o 7.893 em ordinal. E aí, fala pra mim. Eu não sei. Eu, Willer, não sei. Eu não sei como é. E se um dia eu precisar, eu vou procurar em algum lugar. Mas, eu te pergunto, você acha que isso vai cair na sua prova? Não vai. Não vai. Willer, o que é interjeição? Pô, interjeição é oi, interjeição é tchau, interjeição é ai. Interjeição é meu Deus. Então, assim, qualquer expressão que marque uma expressão de um sentimento, algum tipo, é uma interjeição. Acabou o assunto. Beleza? Então, assim, são dois itens descartáveis nesse momento. Agora, os outros, vocês têm que saber do que se trata, tem que saber que existe, tem que saber como identificar o que é o substantivo, a diferença para o adjetivo. E, assim, como eu já falei, os três mais importantes estão ali. Tá? Nós vamos ter um momento para falar só sobre pronome, só sobre verbo, só sobre conjunção. Vai ter preposição também, tá? Conjunção é mais importante no meu ponto de vista, tá bom? Mas você tem que saber alguns valores semânticos também. Advérbio a gente vai ver por tabela, na verdade é um assunto bem simples também. Agora, artigo, a gente estuda junto com preposição, inclusive, quando vai ver crase. Você vai precisar saber disso daí. E a gente vai falar desse jeitinho no dia da nossa aula de crase, tá? Então, segue essa orientação que eu estou te passando agora, porque tem tudo para dar muito certo, beleza? Então vem comigo, vamos começar a falar sobre o substantivo. Substantivo, ele tem uma definição, e é bem legal que vocês anotem no caderno, que vocês tenham alguma coisa aí para procurar, para ter uma base melhor, porque é fácil de procurar depois, então eu sempre aconselho ter caderno. Inclusive, vou aproveitar o momento e vou dar uma dica para vocês, vejam. Provavelmente, como eu disse, se você está aqui, você já me viu dando aula em algum lugar. E com certeza eu sempre vou indicar a gramática do professor Fernando Pestana. A melhor gramática que existe, tá bom? E um material sensacional, tá? Custo-benefício absurdo, porque você vai gastar cerca de entre 150 e 180 reais e é um material que você vai usar para sempre, é um material perfeito, entendeu? Tem muita questão. O Pestana parece que ele está conversando contigo, entendeu? Essa daqui eu vou até me exibir um pouco, porque ela tem um autógrafo. Pestana é um grande amigo meu. Mas assim, é a melhor gramática que existe na atualidade, sem sombra de dúvida. Você pode pesquisar, você vai ver que eu não estou mentindo, tá? É bem legal que você tenha um livro para que você possa ler, possa tirar algumas dúvidas. E sim, a gente tira dúvida em livro, ponto. Beleza? Agora lá, o que é o substantivo? Cara, é uma classe de palavra. Se liga comigo aqui, ó. É uma classe de palavra. Deixa eu pegar aqui o marca-texto.
amarelinho, que é dar nome, beleza? Dar nome a tudo, pô. Dar nome a seres, às coisas, a tudo que existe, a tudo que pensamos, tudo é o substantivo que dá nome, beleza? E, obviamente, ele pode ser classificado. Então, por favor, para de pensar que o substantivo é só esses dois aí, ó. O substantivo comum e o substantivo próprio. Quando eu falo de substantivo comum, pessoal, vejam, é de uma forma genérica. Vejam, eu falo menino, pô. Coelho, cidade, mulher, é um substantivo comum. Agora, olha a diferença para um substantivo próprio que você aprendeu quando era criança. A tia Doris Cleide te ensinou. Ela te ensinou a escrever o teu nome com a inicial maiúscula, porque é um substantivo próprio. Não é verdade? Então, ó, João, Pernalonga, Guaratinguetá, Maria são substantivos próprios. Fechou? É isso aí. Então, pronto. Então, deixa eu contar um caso aqui que eu já vi numa questão, numa prova CESP, por exemplo. Os caras colocaram assim, ó. Era um texto da Veja, até lembro. E aí era um texto que falava sobre as Marias. Olha que interessante, cara. Ele fazia o seguinte, ó. No Brasil, durante um período aí da história, o nome Maria foi muito utilizado. Então, era normal que você encontrar a fila das Marias em qualquer situação ser muito maior do que as outras, né? E é verdade, você sabe disso. Só que preste atenção, quando ele fala assim, ó, a fila das Marias, ele substantivou porque ele tornou genérico. E o legal é que ele colocou com a inicial minúscula. Olha que interessante. Só que em determinado momento do texto, ele fez uma entrevista com a dona Maria das Graças. E a Maria das Graças estava com a inicial maiúscula. Aí você fala, ué, por que no momento, quando ele generalizou, ele colocou com a inicial minúscula? Ué, o objetivo dele era tornar um substantivo comum. E ele fez. Olha que legal. Já no outro caso, quando ele colocou a inicial maiúscula, o que aconteceu? Pô, cara, ele tornou o substantivo próprio, único, beleza? Isso também pode acontecer, pessoal, quando ele... vou te dar um outro caso. Olha a palavra lei. A palavra lei, sendo usada num sentido amplo, é comum, pô. Se eu falar para você assim, olha, pô, tomara que saia alguma lei em que a gente possa trabalhar menos e ganhar mais. Aí eu tô falando de lei de uma forma comum, de uma forma genérica. Agora, se eu falar para você assim, olha, pessoal, a lei 8.112, que fala sobre o servidor público, olha isso aí, cara. É uma lei agora específica, é obrigatório que você coloque a inicial maiúscula. E eu já vi questão sobre isso, ele simplesmente perguntar assim, ó, e se eu tirasse na frase a lei 8.112, tirasse o L maiúsculo e colocasse um L minúsculo, eu criaria um erro gramatical? Sim, sim. Beleza? Então, cuidado com isso. 2 classificações sobre os substantivos foram para conta. Posso falar para vocês ainda? E a gente até conversou sobre isso lá na nossa aulinha sobre processo de formação de palavras, em que eu falei para vocês, olha, o substantivo concreto, o substantivo abstrato, eles têm uma diferença fundamental, que tem a ver com quem pratica a ação, né, com essa brincadeira. Então, vamos dar uma liga no que eu coloquei? Podem ser classificados como concretos abstratos, substantivos ainda. Concretos, olha lá. Possuem existência física, como parede, pedra, ar, ondas eletromagnéticas, né, som, voz, homem. Tá vendo? Há uma existência física real. Possuem existência no imaginário das pessoas, como Deus, anjo, fantasma. Então, do imaginário também. Vejam os abstratos agora, ó. Dão nome aos sentimentos, às ações, aos estados, aos conceitos. Então, tudo isso é substantivo abstrato. Medo, alegria, corrida, competição, riqueza, pobreza, errado, certo, verdade. Então, esses nomes aqui são importantes. Olha, vai ter um momento, pessoal, vou falar para você aqui na moral. Nós teremos uma aula em que eu vou falar sobre complemento nominal e adjunta de nominal. Você vai precisar do conceito que aparece nesse slide aqui. Você tem que saber a diferença entre concreto e abstrato para conseguir matar uma questão que é difícil lá na frente. Tranquilo? Então, mais um item para conta. Ainda sobre substantivo, eu tenho que falar para vocês ainda que eles podem ser classificados como coletivos ou compostos. Eu vou falar sobre o composto primeiro, porque a gente já falou sobre ele. A gente falou sobre o composto, assim como eu poderia ter o substantivo derivado, mas para ele ser composto, do que eu preciso? De pelo menos 2 elementos morfológicos, que no caso aqui são quem? Os radicais. Então veja que eu tenho salário família, um substantivo composto, pé de moleque é substantivo composto, sofá-cama, sacou? E vejam que o hífen até marca a presença deles aqui. Já nos outros são substantivos coletivos, que aí eu já não dou tanta importância, e eu vou te falar por quê. Porque quando a gente fala de substantivo coletivo, é somente para indicar esse conjunto de seres, né, de um mesmo grupo específico. E assim, não cai muito em prova.
Ó, você, pô, tem que saber que matilha vai ser o quê? Pô, matilha de cães. Mas lembra disso na época da escola? Parece que a gente usava isso só pra tirar a graça com os coleguinhas e pra ver quem sabia mais ou menos, tá bom? Então, tá aí. Mais uma classificação de substantivo pra gente. E aí eu queria que vocês pensassem, isso é substantivo, cara, tá bom? Lá na frente nós vamos aprender que o assunto substantivo ele vai ter um link com sua função sintática, tá? Não é o momento de pensarmos em função sintática agora. Eu só quero que vocês saibam identificar e lembrar que ser substantivo é o que dá nome, beleza? E assim, você precisa procurar por isso, sempre, beleza? Fechou. Já a próxima classificação que eu prometi para vocês foi do assunto adjetivo. Então vamos pensar. Olha só a classificação do adjetivo. É uma palavra variável, substantivo também era, porque ele tem singular, plural, feminino, masculino, aumentativo, diminutivo. E aqui no adjetivo, pessoal, vejam, eu tenho as flexões de grau, de número e de gênero, tá? E a função dele é caracterizar o substantivo. Olha que interessante, cara. Se eu tenho uma palavra que foi criada para adicionar uma informação a uma outra palavra, eu tenho que usá-la, tá bom? Então, assim, ó, o conceito ele vai ser assim sempre. Vamos dizer que o adjetivo eu vou colocar sendo B, tá bom? O substantivo seria o A. Então, vamos pensar assim, ó, o A e o B estão aqui. Eu te pergunto, quem trabalha para quem? Cara, obviamente você tem que entender que a palavra B vai trabalhar em função da palavra A. É assim que funciona. E aqui você já começa a ter um início do pensamento de, cara, será então que é isso que é ser subordinado? É, pô. Isso é subordinação. Subordinação acontece quando você tem um elemento e você faz com que ele trabalhe em função de outro. Então vejam que o adjetivo faz isso. O adjetivo foi criado para isso. E se a gente quiser até estender o conceito disso, você vai continuar entendendo. Sabe por quê? Porque vai haver um momento em que eu vou explicar para vocês sobre uma famosa oração adjetiva. Cara, se é uma oração, vai ser um conjunto maior, né? Mas vai ser uma oração adjetiva. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que aquela oração vai fazer o papel de um adjetivo, ou seja, vai ter um substantivo em algum lugar para ele caracterizar. Sacou? Então, assim, eu coloco aqui como qualidade... Opa, risquei aqui com errado. Eu coloco aqui como qualidade, mas eu gosto muito que vocês aprendam como sendo característica, porque aí sim envolve todo mundo aqui, ó. Não é verdade? Envolve estado, envolve modo, aspecto, enfim. Beleza? E aí vejam que eu trouxe algumas classificações para a gente trabalhar. Se eu tenho adjetivos que são chamados de uniformes, vejam, aqueles que possuem a mesma forma para masculino e feminino. Olha, inteligente, simples, feliz, urgente, capaz. Vejam que essas palavras podem ser características de qualquer gênero, tá bom? E assim, nós não vamos entrar em nenhum tipo de briga de gênero aqui, porque não vem ao caso. Não cabe a mim, tampouco a você. A única coisa que eu tenho para te falar é: eu vou te ensinar o que está no livro. Você precisa aprender o que está no livro. Então, assim, a gente não vai entrar em nenhum tipo de briga de gênero, porque isso, para mim, não tem nem cabimento. Tá bom? Então, a gente aprende o que está ali no livro. O problema é que as pessoas, hoje em dia, querem sempre uma desculpa para não querer estudar, para não querer fazer o que é certo. Ponto. Minha opinião. Tá bom? Agora, olha o que é o biforme. Aqueles que apresentam formas diferentes para um gênero ou para o outro. Ó. Simpático, simpática, alto, alta, belo, bela, feio, feia. Então vejam que assim a gente começa a entender que as palavras que eu chamo de adjetivo, elas vão atribuir uma informação para um outro nome. Beleza? Ou seja, todo adjetivo vai ser subordinado. Salvo, é claro, se ele tiver valor substantivo. Porque eu posso substantivar uma palavra. Mas aí você volta para o conceito anterior. Por se eu substantivei a palavra, ele não é mais subordinado. Beleza? Show de bola. Ele vai ser o principal. E aqui eu tenho dois conceitos muito interessantes, porque a gente vai precisar muito disso lá na frente. Então eu faço questão de apresentar agora para vocês. Os adjetivos, eles podem ter duas classificações. Eu posso chamá-los de restritivos ou de explicativos. Beleza? Eu queria que vocês pensassem nisso aqui comigo agora. Eu vou fazer aqui um grupo. E eu queria que vocês entendessem a diferença entre restritivo e explicativo. Eu vou pegar ali, por exemplo, o caso de casa velha. Beleza. Imagina que aqui, nesse grupo, nesse conjuntinho, a gente tenha todas as casas do universo. Todas as casas. Então, sem sombra de dúvida, eu sei que vocês já perceberam que velha
é uma característica da casa. Que nova é uma característica da roupa. Que branco é uma característica do leite. Que quente é uma característica do fogo. Não é verdade? Então já dá para saber que isso aqui que eu estou marcando em azul é o quê, pessoal? É adjetivo. Beleza? Obviamente, as outras palavras que eu vou marcar aqui com amarelo são substantivos. E, obviamente, a gente consegue enxergar esses valores. Tranquilidade, né? Beleza. Agora, preste atenção no que eu vou te falar. Eu fiz um desenho aqui em que eu coloquei todas as casas. O grupo casa apareceu aqui. Então, quero que vocês vejam, pô, nesse conjunto aí, o Willis colocou todas as casas do universo. Agora eu te pergunto, todas as casas são velhas? Todas as casas do universo são velhas? Não, não são. Definitivamente não são, né? Então, William, mas peraí. Mas você falou casa velha. Então, peraí. Quando eu falo casa velha, você concorda comigo que eu vou pegar o grupo das casas aqui, ó. Mas eu só vou ter como velha algumas. Vamos colocar que no nosso grupo aqui só tenha uma. Então, olha o que acaba de acontecer. Eu tinha um conjunto com casas, mas quando eu adiciono uma informação a essa casa, o meu grupo não está mais completo. O meu grupo agora ele está restrito. Sacou a brincadeira? Então, isso aqui, esse conceito é o conceito de ser restritivo. Quando você estiver diante de um adjetivo restritivo, você está limitando algo, beleza? Agora, preste atenção na diferença. Nós vamos trabalhar aqui o conceito de leite branco. Eu te pergunto, qual é a expectativa que você tem quando você ouve leite? Quando você ouve a palavra leite, você fala, pô, leite, a minha expectativa é de que ele seja o quê? Azul? Não, pô. A minha expectativa é de que ele seja branco. Então, eu te pergunto, se eu fizesse o grupo do leite aqui como eu fiz como o da casa, e eu colocasse agora uma característica para o leite, de ele ser branco, você concorda comigo que eu teria que colocar todo mundo de novo? Ou seja, toda vez que o adjetivo tiver esse valor genérico que abranja a todo o grupo, você estará diante de um adjetivo do tipo explicativo. Percebeu, galera? Então, assim, Willa, isso vai ser útil em algum momento? Vai, acredita em mim. Vai ter um momento do nosso estudo das orações adjetivas em que esse conceito vai ter que aparecer mais uma vez, tá bom? Beleza. Preste atenção, só para deixar mais claro ainda o nosso exemplo. Se eu falar para você de leite azedo, eu te pergunto, todo leite é azedo? Não, pô, nem todo leite é azedo. Beleza? Mas todo leite vai ser branco. E ponto. É a expectativa. Tá bom? Olha o caso da roupa nova. Pô, toda roupa é nova? Não, tem roupa que é velha, tem roupa que é amassada, tem roupa que é suja. Já vejam que o adjetivo nova, ele só consegue restringir, limitar o substantivo. Fechou? Legal. Então, adjetivo foi para conta. Olha agora o que eu tenho para vocês. Eu tenho os artigos. Cara, o estudo do artigo é muito interessante, porque olha só, é a palavra que precede o substantivo, ou seja, ele sempre vai estar antes de um substantivo. Isso é genial, pô. Porque, tipo assim, vocês vão perceber que o, a, os e as vai aparecer mais à frente, sendo, né? Eles vão aparecer à frente sendo o quê? Sendo pronomes, pô. Só que não dá para a gente confundir o artigo, até com preposição o a aparece, mas não vai dar para confundir com o artigo, sabe por quê? Porque o artigo necessita de um substantivo com ele, vai aparecer ali depois sempre. Entendeu? Então, olha a diferença. Vou escrever aqui um caso. Ó. Eu a vi ontem. Preste atenção nesse a. Não é um artigo, poxa. Motivo. Vi é um verbo. Acabou. Acabou, não é um artigo. Então, William, o que é esse a? Pô, a gente vai ver. Esse a, concorda que ele tem o mesmo valor de um ela? Para ficar errada a frase, mas tem um valor de ela. É um pronome. Beleza? Vou falar mais um caso. Se eu tivesse um caso como esse, ó. Entreguei a prova a você. Olha o que acabou de acontecer, que eu tenho dois as na mesma frase. Eu te pergunto, o primeiro a é um artigo? Claro. Prova é um substantivo. Prova é algo, nome de algo, tá vendo? Então, esse a é um artigo, com certeza. Um artigo do tipo definido. William, por que definido? Porque ele define, ele determina, ele não deixa a informação imprecisa. Agora, William, e o outro a é um artigo? Não, porque você não é um substantivo, você é um pronome. Tá vendo? Esse a é uma preposição. Professor, e como é que eu sei que esse a é uma preposição? A gente vai aprender isso com mais calma à frente, mas olha, é uma preposição porque as preposições são palavras invariáveis. Esse a é invariável, ele não tem plural.
Pode ver, ó. Coloca a palavra você no plural. Vai ficar assim, ó. Entreguei a prova a vocês. Sensacional, né? O a não muda, ele é invariável, ele é uma preposição, ele só faz uma ligação. Sacou? Então, quando eu falo que os artigos se dividem em o, a, os e as, é porque aqui eu já estou apresentando as suas formas de singular, de plural, de feminino, de masculino. E nas suas formas indefinidas, nós teremos esses outros caras. Tá bom? Só percebe uma coisa. Mais à frente, nós vamos trabalhar a fusão de um artigo com uma preposição. E isso vai ocasionar o quê? Crase. A gente vai ver lá na frente, quando você juntar um a de preposição com um a de artigo, você vai formar o sinal indicativo de crase. Mas não é agora. Vai ter o seu momento em que isso vai acontecer. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui é que o artigo ele só exerce uma função sintática. Então, toda vez que você achar um artigo, acredite, a função sintática que está acontecendo ali é de adjunta de nominal. Aí você vai me perguntar, professor, o que é uma adjunta de nominal? Calma, a gente vai chegar nessa aula e você vai me odiar por isso. Não, mentira, você vai me amar um pouco mais, porque eu vou tornar o assunto um pouco mais simples. É porque o assunto é chato real, mas a adjunta de nominal é dentro de sintaxe. Então a gente vai estudar cada uma das funções sintáticas e esse daí é um item que a gente vai bater lá na frente. Mas já aprende essa. Artigo só tem uma função, beleza? Show de bola. E o último item da nossa aula de hoje é apresentar para vocês o que são os numerais. Como eu falei, o numeral só serve para indicar quantidade ou posição, que é uma ordem, tá? Ou seja, cara, não tenho mais o que te falar. Então, olha o que é um numeral. 1, 2, 3, quantidade. Tá vendo? Olha o que é um numeral. Posição. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Mas, obviamente, eles podem ser multiplicativos, podem ser fracionários. Olha, inclusive, tem até um probleminha bem aqui, ó. Deixa eu tentar apagar. Ah, ele não fica no branco. Será que fica a canetinha? Enfim, a palavra ideia... Opa, volta aqui. A palavra ideia é sem acento, tá, pessoal? Foi só uma falha nossa aí. Ideia. Sem acento. Então, expressa a ideia de que um número é múltiplo de outro. Então, dobro, duplo, triplo, quádruplo, né? Enfim, fracionário pode ser ao meio, terço, um quarto. Então, vejam que essas palavras que vão indicar quantidades ou posições são numerais. Como eu falei, não é o assunto mais importante da sua vida, ponto, tá? Você só tem que saber a diferença quando eles aparecerem. E aí, o que eu estou te falando, porra, é tão difícil a gente encontrar um numeral? Penso que não. Acho que é uma classe simples e com essas classificações que eu já apresentei aqui para vocês, acho que fica mais tranquilo ainda da gente conseguir, deixa eu só colocar aqui no amarelinho, identificar quando que os numerais podem aparecer. Perfeito, galera? Então é isso. Como de praxe, os nossos vídeos sempre vão girar em torno de 30, 35 minutos, por aí nessa faixa de meia hora, porque eu acho que a aula vai rendendo legal. E aí vocês podem assistir outros vídeos, podem acelerar e assim fazer com que o seu estudo se torne um pouco mais proveitoso, beleza? Fechamos então essa parte em que eu dou início à morfologia, tranquilo? E a gente se vê nos próximos vídeos falando sobre pronomes, sobre verbo e muita coisa vai acontecer ainda, beleza? Tá começando agora. Não perca a sua pegada de estudo, estudo de verdade, estude querendo ser um vencedor, porque eu tô aqui só para trabalhar com quem quer vencer. Valeu? Tamo junto, pessoal. Até a próxima.